Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aí na nossa sexta TPC dos anos iniciais. Estaremos discutindo aí com vocês situações didáticas, práticas sociais e letramento referente à matemática. Nas ATPCs anteriores, tivemos a preocupação de trabalhar com vocês sobre o projeto de recuperação e reforço com foco em língua portuguesa. E nessa formação de hoje estaremos discorrendo sobre situações didáticas e a visão do letramento matemático para os projetos de recuperação e reforço e para as aulas de recuperação contínua, aulas regulares da sala de aula. Vamos para os nossos objetivos. Os nossos objetivos de hoje são retomar e analisar as descrições dos níveis 1 e 2 da sondagem de escrita numérica, compreender que os estudantes nos níveis 1 e 2 necessitam contribuir e construir e consolidar o conceito de número a partir da síntese entre ordenação e inclusão hierárquica, analisar o papel que a contagem exerce na construção do conceito de número, vivenciar situações didáticas que oferecem aos estudantes oportunidade de desenvolver o conceito de número, analisar as atividades do aprender sempre que possibilitam o avanço dos estudantes na construção do conceito de número. Os conteúdos: produção de escrita numérica, níveis 1 e 2 da sondagem de escritas numéricas, construção do conceito de número, contagem, atividades e intervenções. Para nossa indicação literária, trouxemos hoje a Constance Camille, que dispensa apresentação, é uma das grandes escritoras a respeito de matemática, e nesse livro ela apresenta uma análise lúcida, bem informada e fundamentada na teoria de Piaget, sobre a relação da criança com o número. Neste livro estão colocadas algumas das questões cruciais que desafiam a especialistas e professores e pais em relação à aquisição do uso do conceito de número pelas crianças de 4 a 7 anos. Esse livro é essencial para os que gravitam na área educacional. É uma leitura maravilhosa, é um livro muito gostoso de ler. Ela apresenta os conceitos de uma forma bem tranquila, com palavras claras. Então, como foi colocado pela Cláudia, né, hoje nós vamos fazer uma análise referente à matemática. E a análise que será feita agora é da descrição dos níveis 1 e 2 da sondagem de escrita numérica. Então, a gente vai começar aqui pelo nível 1, né? O que significa o nível 1 quando eu faço a análise da escrita numérica lá na minha sala de aula? No nível 1, ficam caracterizados neste nível os estudantes que não utilizam algarismos para escrever os números e, nesse caso, apresentam escritas formadas por outros sinais gráficos, entre eles letras do alfabeto, pseudoletras e pseudonúmeros, outros ícones, desenhos, rabiscos, ou mesmo quando imitam a escrita rápida do adulto, dentre outras formas. Nesse nível ainda poderão ser caracterizados os estudantes que em suas escritas articulam algarismos e letras, pois ainda não diferenciam o sistema numérico do alfabético. Então, um aluno que está lá no nível 1, na escrita numérica, quais são as características, né, desse estudante? Eles não utilizam algarismos para escrever os números, né? Eles colocam qualquer escrita formada por qualquer outro tipo de sinal. Então, às vezes, ele mistura letra, ele mistura número, garatuja. Então, é aquele aluno que ainda não conseguiu constituir a diferença do que é um algarismo e de que é outro símbolo, né? Então, como ele coloca aqui, pode ser articulado entre algarismos e letras. Às vezes ele escreve o algarismo, às vezes ele coloca a letra, ele mistura esses símbolos. Então, quando o aluno não consegue fazer essa diferenciação, a gente avalia ele lá como um aluno do nível 1. Então, o nível 1, como está colocado aqui, mistura algarismos, letras e outras grafias. Já no nível 2,
ficam caracterizados os estudantes que compreendem que para escrever os números é necessário utilizar os algarismos. Não possuem as dúvidas do nível anterior, pois quando convidados a escrever uma lista de números, suas produções são compostas de algarismos. Além disso, escrevem de forma convencional alguns números familiares ou de uso frequente em sua rotina. Então, qual que é a diferença aqui do nível 1 e nível 2? No nível 1, ele mistura lá os algarismos. No 2, ele já escreve números e sabe que é necessário utilizar os algarismos para isso. Não é porque ele escreve o algarismo que ele já tem consciência de como é esse número, né? E suas produções são compostas por esses algarismos, e ele escreve de forma convencional alguns números familiares de uso frequente. Às vezes você ditou lá um número, por exemplo, 25. Ele escreveu esse número de forma convencional, mas isso não quer dizer que ele já tenha compreensão de como é estruturado esse número e qual é a ordem, quais são as classes, né? Ele escreve por ele ter uma familiaridade, às vezes é a idade de algum parente, às vezes é o número de sapato que ele usa, às vezes é o número da casa. Então, ele escreve o algarismo por ter familiaridade, por ser um algarismo de uso frequente. O que a gente tem que deixar bem claro aqui para vocês. Um aluno no nível 1 e nível 2, eles são diferentes, porque no nível 2 ele já tem a compreensão de que para escrever números são utilizados determinados algarismos. No nível 1, não, gente, eles escrevem números, letras, figuras, ele não tem essa compreensão. O que a gente precisa fazer para conseguir distinguir esses níveis? A gente precisa fazer uma análise das características desses níveis. Então, o que os nossos estudantes já sabem sobre o conceito de número e o que eles ainda precisam aprender? Então, lá no nível 1, o que eles já sabem sobre esse conceito, né? Eles sabem que precisa registrar alguma coisa, mas eles não têm noção do que é algarismo, não conseguem diferenciar as letras. Então, ele sabe que tem que ter o registro, mas ele não sabe a diferenciação na hora da grafia de letras, números ou figuras. O que ele precisa aprender ainda, né? Ele precisa aprender quando a gente faz a grafia de números, é diferente de grafar letras. Então, ele precisa saber essa diferenciação de que letras eu escrevo, palavras eu escrevo com as letras do alfabeto, números eu uso algarismos matemáticos lá, os números usando os algarismos de 0 a 9. Já no nível 2, o que esse aluno sabe sobre o conceito de número? Ele já sabe que para escrita de números, ele precisa usar os algarismos de 0 até 9, né? Só que o que ele precisa aprender lá ainda? Ele precisa aprender toda a questão de estruturação desses números, de como é composto, da ordem e das classes. Então, o que a gente quer deixar aqui bem claro, gente? Aluno no nível 1, ele mistura outros símbolos. Aluno do nível 2, ele já compreende que para a escrita de números, ele só usa os algarismos numéricos. Não quer dizer que por ele escrever só algarismos numéricos, ele entende esse conceito, tá? Então, ele já sabe que usa algarismo, mas precisa desenvolver essa noção de como é estruturada toda a questão de ordenação desses números. E do ponto de vista dos agrupamentos produtivos, assim como a gente faz em língua portuguesa, os agrupamentos produtivos, em matemática a gente também faz esse agrupamento dos alunos por níveis. Eu não posso, quando eu vou fazer uma atividade lá, né, como que eu vou fazer esses agrupamentos desses estudantes? Eu não posso pegar, por exemplo, um aluno do nível 1 que não compreende o que é letra, o que é algarismo, o que são números e faz essa mistura, com um aluno, por exemplo, do nível 5, que já compreende toda a estruturação de números, de ordens e de classes. Assim como na escrita alfabética, na escrita numérica, eu agrupo esses estudantes com os níveis próximos. Então, um possível agrupamento aqui é um aluno do nível 1
com um aluno do nível 2. Eu não posso agrupar um aluno do nível 1 com um aluno do nível 5, tá? Então, tanto em língua portuguesa quanto em matemática, eu preciso ter esse olhar. E para que eu consiga fazer isso, eu preciso ter uma sondagem numérica bem feita, bem estruturada e bem analisada. Então, se o professor ele não tem o conhecimento necessário para poder fazer esse agrupamento, porque a gente sabe que é algo que está chegando aí na rede, que entrou, né, novamente esse ano para poder fazer essa avaliação dos níveis. Então, é importante o professor fazer o estudo desses materiais e entender o que cada nível requer e que conhecimento o estudante tem para ser avaliado ou enquadrado em determinado nível, tá? Então, o que é representar número para as crianças nessa fase, né? Que se encontram, né, na fase 1 e na fase 2. Então, no nível 1, o que é representar números para as crianças? Marcas sem relação com a quantidade representada. Você fala um determinado número, a criança, no momento que ela vai representar, ela escreve o que ela acredita ser um número para ela. Como já foi falado, seja o número convencional, o algarismo convencional, seja uma letra ou ambos, né? Ele pode representar, né? E não tem relação nenhuma com a quantidade, tá? Muitas vezes não tem relação com a quantidade que se está falando, né? E também, ao final do nível 1, quando a criança já passou da maior parte do nível 1, já está no final, entrando em transição entre nível 1 e nível 2, os registros que ela faz dos números, né? Ela já apresenta a preocupação em representar as quantidades. Ela sabe exatamente a relação entre o número com a quantidade exata? Nem sempre, muitas vezes não. Mas ela já, ao final do nível 1, a criança ela já tem a preocupação e o registro que ela está realizando em representar a quantidade, em fazer relação com uma determinada quantidade, tá? Já no nível 2, ela faz a representação por meio da notação numérica, né? O que é isso? Ela já coloca, como já foi falado anteriormente, no nível 2, ela já tem condições, ela já entende que para representar um número, ela precisa escrever os algarismos. Isso, ela necessariamente estará correto, o que ela irá registrar vai ter relação direta com aquilo que está sendo solicitado? Muitas vezes não, mas ela já tem essa noção que para escrever números, ela precisa de algarismos. Nestes níveis, né, o nível 1 e 2, os alunos precisam construir e consolidar o conceito de número. E para que este conceito seja construído, é necessário que o indivíduo estabeleça algum tipo de relação entre os objetos. Então, eu tenho a criança nos níveis 1 e 2, tudo bem. Ah, meu aluno é do nível 1, meu aluno é do nível 2, tudo bem. Mas o que precisa ser feito, né? Então, o que ele precisa saber? É necessário que seja construído, né? Que ele consiga fazer a relação do número entre os objetos, né? Entre a quantidade de objetos, ele consiga fazer essa relação, essa correspondência. Segundo a construção do conceito de número segundo Constance Camy. Para construir o conceito de número, a criança ela precisa fazer a síntese entre dois tipos de relação: ordem e inclusão hierárquica. O que é isso, gente? Ordem e inclusão hierárquica. Ela precisa entender que, para você escrever, quando a gente escreve os números, ele deve seguir uma sequência. Ele tem uma ordem a ser seguida, né? Para eu conseguir construir. E o que é essa inclusão hierárquica? Ele precisa entender que dentro de cada número está o anterior. Por exemplo, eu escrevo o número 2. Então, eu tenho duas vezes o número 1. Eu escrevo o número 3, eu tenho o número 2 e o número 1. Ou 3 vezes o número 1. Então,
essa compreensão, ele entender a ordem, que o número ele tem que seguir, dever ele seguir uma ordem, e dentro dessa ordem está incluso cada um dos números anteriores. Isso, segundo Constance Camy, é necessário para a criança entender o que é o conceito de número, tá? Só para completar aqui, a gente percebe que alguns dos nossos alunos, embora eles escrevam os números na lista, eles cantem o número, que aí você fala, mas todo dia a gente canta o número, ou algumas cantigas, né, principalmente os alunos do primeiro e segundo ano, que tem muitas músicas que favorecem a contagem, eles não têm a visão ainda da inclusão hierárquica. Tanto é que você pergunta, quantos dedos tem a mão? Ele vai contar um por um, até chegar no 10. Aí você fala, e aí, quantos dedos você tem na mão? Ele conta de novo. Essa questão da recontagem, contagem e recontagem, ele tem muito a ver com a falta do entendimento da inclusão hierárquica. Muitos dos nossos alunos, quando vocês colocam que eles estão no nível 1 e no nível 2, eles têm essa dificuldade aí. Então, fica aí o desafio para vocês também perceberem se esse conceito do número, na parte da ordem, da inclusão, estão acontecendo aí na sua sala de aula. O que favorece para atividades específicas que a gente vai discorrer aqui, né? Então, o fato do menino contar numerais, e aí a gente não está dizendo que ele não deva contar, faz parte da contagem. Contar quantos degraus, então subir contando degraus na sala para subir para a sala, ou cantar quantos anos você vai casar, 1, 2, 3, sua educação física tem, mas você levar isso para a sala de aula, isso é muito importante fazer essa questão da ordem. E também é importante a questão da inclusão hierárquica. Importante lembrar também que não é fácil, para ele construir esse conceito, é um processo um pouco demorado e deve ser muito bem observado pelos professores para que seja sempre dado desafios pertinentes àquilo que ele já sabe para poder acrescentar. É de uma hora para outra que ele consegue construir esse conceito? Não é, porque é muito complicado para a criança ela entender que a ordem ela tem relação, inclusive, com um número dentro do outro, que um número que ele está falando ao final tem relação com os anteriores. Para isso, o que é importante? Para isso, nós temos algumas atividades que podem auxiliar e muito. Então, portanto, a contagem de coleções móveis ou fixas é o ponto de partida central para a construção do conceito de números. Então, o que é uma das atividades, né, fundamentais para que a criança construa esse conceito são as coleções, né? Aquelas atividades que nós sempre encontramos para as crianças, desde a educação infantil, até o primeiro, segundo, terceiro ano, principalmente a gente encontra muitas essas atividades, né, em livros didáticos de primeiro e segundo ano, que são as coleções móveis e as coleções fixas. Então, vamos falar sobre as contagens, né? Que é uma atividade que deve ser permanente na sala de aula para levar os alunos a evoluírem nessa etapa, construírem essa especificidade de ordem e inclusão hierárquica. A contagem ela envolve pelo menos 2 habilidades separadas. Primeiro, a criança deve ser capaz de produzir listas nominais das palavras de contagem em ordem, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Em segundo, ela deve ser capaz de conectar essa sequência de um modo binívoco aos elementos do conjunto que estão sendo contados. Cada elemento deve ser contado apenas uma vez, porque a gente tem crianças que contam e seguem uma vez cada elemento, também temos aquelas que pulam elementos do conjunto e temos aquelas que recontam o elemento do conjunto. As crianças poderão, como contar, associar as palavras à contagem com os objetos. Antes de compreenderem que a última palavra da contagem indica a quantidade do conjunto ou a cardinalidade do conjunto, as crianças que estabelecem essa conexão parecem ter o princípio de cardinalidade,
que é um refinamento de suas primeiras ideias sobre quantidade. Então, a contagem, ela vai levar a criança a perceber que quando ela chega no número, ela está contando os objetos de 1 a 5. E quando ela chega no 5, que ali ela tem 5 objetos. Esse é o objetivo maior da contagem, levar a criança a perceber que um número está inserido dentro do outro, uma quantidade está inserida na outra. Para trabalhar isso, temos as coleções fixas, que são atividades presentes nos materiais didáticos, envolvendo contagem de objetos representados por imagens. O ideal que essas imagens possam estar ordenadas das mais diversas formas, com menos de 20 objetos, com mais de 20 objetos, ou até com mais de 100 objetos, organizadas num padrão espaçados e desordenados, com uma configuração que permita o agrupamento de figuras, com disposições que permitam outros tipos de contagem, além de 1 por 1. E temos as contagens móveis, que são contagens presentes no cotidiano escolar, como contar lápis, cadernos, borrachas, carteiras, mochilas. A contagem de material concreto, como blocos lógicos, material dourado ou mesmo sucata. Coleções da turma, que a gente costuma fazer coleção de tampinhas, de figurinhas, de palito de sorvete. E a contagem diária dos alunos presentes na turma. Essas são coleções móveis que a gente pode tirar ou colocar mais objetos na coleção. O que precisa ficar bem claro é que tanto as coleções fixas, aquelas que estão nos papéis, né, que o aluno não consegue manipular, quanto as coleções que são móveis, são atividades que são permanentes, como a Edna comentou, e acho que na escola eles estão lotados de tampinhas, né, a gente trabalhou muito no EMAI, assim que ele foi desenvolvido de 2014 até antes da pandemia, todo mundo tinha um monte de tampinha para facilitar essa coisa das coleções móveis, né? Lembra que o EMAI tem uma atividade e conforme forem chegando as tampinhas, vocês podem separar por cores, podem separar por quantidades, então é muito importante para o aluno fazer essa manipulação das coleções móveis para facilitar a contagem. O que nós estamos dizendo agora é de atividades que favoreçam tanto a contagem quanto o princípio de cardinalidade, ou seja, quando ele termina o último número, ele sabe que esse número é a quantidade proposta, ou seja, contei 20 lápis, eu tenho um de 1 em 1 e terminando, contei o número 20, ok, então aqui tem 20 objetos. Isso dá tanto o princípio de cardinalidade quanto a visão da inclusão hierárquica, que é o que a gente está trabalhando hoje, dentro da visão de contagem, para falar da ordem. Então, nós estamos aí desenvolvendo com vocês alguns princípios que você até pode fazer, mas talvez não estivesse tão claro para vocês quanto é importante essas atividades. E não é fazendo uma vez. A Edna trouxe bem claro a visão da permanência. Dentro da rotina de vocês, atividades permanentes em matemática é trabalhar com essa questão da contagem, das coleções, tanto fixas quanto das coleções que são móveis. E para isso a gente trouxe aqui um jogo que talvez alguns já conheçam e a gente vai discutir um pouco, que é uma ação lúdica para o estudante, mas que também, para vocês, enquanto professores, tem toda uma visão de pesquisa, né? Saber quais os alunos que sabem, quais os alunos que não sabem, a visão de ordem. E nós vamos trazer esse jogo, que é o jogo do tapão, para mostrar, para experimentar quanto que o menino conhece a questão da contagem, tá? A organização do jogo está aqui para vocês, a regra. Nós vamos fazer a leitura dele só para vocês entenderem depois como é que foi feito a gravação do vídeo. Um dos participantes, escolhido pelo grupo, distribui igualmente as cartas entre os jogadores. 2. Cada jogador
Mantenha o seu monte de cartas à sua frente, viradas para baixo. 3. O grupo decide quem deverá começar o jogo e a ordem a seguir. 1 a 1, cada jogador vira a primeira carta de seu monte para que os outros jogadores a vejam. Assim que o jogador virar a carta, deve iniciar a sequência numérica. O primeiro jogador vira e diz 1. O próximo diz 2. E assim sucessivamente. Se um jogador disser, por exemplo, 6, e a carta virada corresponder ao número dito, todos devem bater a mão sobre a carta. O último que bater a mão leva o monte para si. O jogo continua até que algum jogador fique sem cartas na mão. Vence o jogo quem conseguir se livrar de todas as cartas. Tá, essas são as regras. Nós vamos assistir aqui, nós gravamos com os nossos companheiros aqui do núcleo pedagógico, até porque a gente não teve acesso a nenhuma sala nesse momento para apresentar para vocês. Então, são os PCNPs aqui que estão participando da gravação. E a gente depois joga o desafio para vocês jogarem aí na TPC uma vez, tá? Essas cartas que estão apresentadas aqui são cartas que são impressas, ou quem tem o jogo que tem números, pode ser aquele jogo do Uno, vocês podem fazer isso também lá, mas nós vamos colocar depois para o material todas essas possibilidades de vocês imprimirem as cartas aí também na sala de aula para vocês fazerem com os estudantes. Vamos assistir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Não, o que a gente observa, então, no jogo, né? Do tapão, que pode ser feito com o número de alunos, dependendo do número de cartas, então definir o grupo, definir qual é a sequência. Então, vocês vão perguntando, qual é a ordem que vocês definiram? E aí a fala começa pelo fulano de tal. Então, observar se os alunos estão seguindo a ordem dos participantes, para que todo mundo tenha a sua vez aí na ordem certa, é a primeira pergunta. Outra pergunta que vocês podem fazer ao final do jogo. Por que que o determinado aluno ficou com mais cartas? Aí a gente tem algumas considerações. Ele ficou com mais cartas porque ele não conhece o número que está sendo colocado à mesa, por exemplo. Coloquei a carta 7 e bati na carta 7. Ou ele conhece o número? Essa é uma consideração. Fazer perguntas para o grupo é bem importante. Por exemplo, por que será que o aluno João ficou com mais cartas? Aí, porque ele foi batendo sempre por último. E aí, quem é o último, coloca a mão por último, fica o maior número de cartas. E aí a gente fazer algumas considerações, né? Porque quem ganhou? Ganhou por quê? Porque ele é mais rápido, que ele prestou atenção, que ele estava jogando, olhando para o número. O que o aluno aprende com isso? Estabelecer o falado à representação numérica. Ele aprende também a ter atenção voltada para a atividade e estabelecer a ordem. Então, qual é o foco desse jogo? É o aluno prestar atenção na ordem. O que a gente está dizendo hoje? Que o aluno, para estabelecer a questão do conceito numérico, ele tem que saber esse conceito de ordem e inclusão hierárquica. Nesse jogo aqui, e possivelmente nos próximos também a gente apresente outros jogos, mas para esse aqui, o foco está na ordem. Lembrando que a atividade lúdica ela é planejada. Então, o que o professor precisa garantir? Garantir que tenha as cartas para todos os estudantes, garantir que o aluno saiba quem começa e quem termina, garantir para o aluno um espaço de observação, ou seja, os demais alunos podem estar observando para ver se o menino
errou, se o menino acertou, se ele falou, se ele entendeu as regras. E aí, se você perceber que o aluno não percebeu, não compreendeu as regras, trazer à tona. Por exemplo, o primeiro e segundo ano tem que fazer a leitura, como a Edna fez, a leitura da regra. Para os alunos que já leem, você coloca a regra do lado, deixa o aluno ler a regra e certificar que a regra foi compreendida. Então, tudo isso, para o aluno, é lúdico, porque é super importante, é gostoso jogar. Nós jogamos aqui, nos divertimos bastante. Mas, para o professor, esse momento é um laboratório de observação. E ele começa a fazer anotações para perceber quais são as dificuldades para a realização do jogo. Quando você faz um jogo e os alunos falam, nós amamos, tudo bem, amaram, os alunos têm essa visão, mas ele percebeu por que ele perdeu? Porque ele não está prestando atenção, ou porque ele não conhece o número. Então, as intervenções que se faz durante o jogo são muito importantes, porque essas intervenções é que faz o aluno avançar. E uma outra coisa que a gente quer trazer à tona é que jogar uma vez e dizer, eles gostaram e acabou. Não. O jogo ele deve ser repetido por várias vezes durante o mês, o mesmo jogo. Porque, gente, para certificar que a regra foi compreendida, já é uma etapa, né? A gente aqui jogou, então a gente teve que certificar que as regras não foram muito claras, tivemos que jogar de novo, tivemos que fazer de novo a leitura da regra. Isso para adulto, pensa para criança. Então, até que o aluno certifique-se das regras, uma vez só jogando não dá certo. Então, a gente precisa trazer à tona que você pode fazer esse jogo durante um mês, uma vez por semana, tá? Vamos jogar o tapão, todo mundo vai gostar, mas você está lá observando quais são as principais dificuldades do grupo. Depois, faça isso na rotina de vocês uma vez por semana, por um mês, dividindo aí os agrupamentos, organizando quem eu ponho com quem, né? Organizar, pensar nos saberes próximos. Tá bom? Vamos seguir para a próxima atividade. Então, aqui nós trouxemos a atividade, né? Uma das atividades, né, que consta lá no livro do primeiro ano, que auxilia as crianças na construção do conceito de números, né? Essa atividade, ela foi retirada, essas atividades, né, foram retiradas do livro do aluno do primeiro ano, do segundo bimestre, tá? Então, na aula 1, contando legumes e frutas, aqui a criança ela vai quantificar a quantidade total de caixas que o feirante recebeu. Aí depois, na atividade B, vai contar quantos legumes tem, né? Cada tipo de legume, a quantidade de cada um deles, e assim por diante. Já tem a atividade 2 também, que ele vai colocar a quantidade de frutas, atividade 3, que vai verificar quantas frutas ele precisa para igualar, para verificar a quantidade igual a outra fruta, né? E essa é a atividade que auxilia também na construção desse conceito. O que é importante a gente focar aqui? Nos encaminhamentos. Quando a gente tem lá atividade para o estudante, algo que a gente sempre fala em todas as formações já faz algum tempo. Quando a gente vai dar a atividade para o aluno, está lá no caderno do aluno, a atividade ela é simples ali em si, né? Mas quando a gente vai verificar quais são as atividades importantes, é interessante a gente verificar os encaminhamentos da atividade. Então, o que é importante focar? No desenvolvimento, né, nas intervenções que são necessárias para que o aluno avance com as atividades. Porque a atividade pela atividade, ela não auxilia, ela não ajuda. O que vai fazer com que o aluno avance e entenda aquilo que ele está fazendo? As intervenções do professor. E o encaminhamento, ele ajuda muito nisso, porque ele dá ideias, ele dá exemplos do que fazer, do que perguntar para os estudantes, entendeu? Em que momento as crianças, nesse caso da atividade 2,
terão que simplesmente colocar a quantidade? Em que momento elas terão que fazer, em que momento do processo da atividade, elas farão a comparação de uma cesta de frutas com a outra, né, para poder igualar a quantidade, né? Então, todas as ideias que são necessárias para que a criança tenha para realizar, né? E o que ela precisa entender, o professor ele vai conseguir fazer todo o encaminhamento e as intervenções necessárias se ele tiver claro quais são os encaminhamentos que estão por trás de cada uma das atividades propostas. Então, atividades envolvendo a construção do número. Aprender sempre segundo bimestre os primeiros anos, né? Problematizando. Os pressupostos didáticos sobre a construção do conceito de número e a contagem estão presentes nessa atividade? Como? B. Quais condições didáticas devem ser garantidas para a realização desta atividade? E C. Que intervenções o professor pode realizar para favorecer maiores possibilidades de aprendizagem? Bom, dentro dessa visão aqui que foi apresentado, tanto do jogo quanto das atividades da sequência didática, os pressupostos didáticos sobre a construção do conceito de número, eu acredito que vocês observaram que estão presentes, que o menino vai ter que contar quantas caixas de frutas, depois contar a parte das cestas, completar as frutas, tudo isso estão presentes. Então, essa é a primeira parte que a gente quer trazer para vocês. O que a Natália falou da leitura do encaminhamento é muito importante, porque você acha no encaminhamento os pressupostos didáticos, ou seja, não é uma atividade boba, isso aqui é só para completar, não. Ele tem toda uma contextualização didática que faz parte da construção do número. Quais condições didáticas para a realização dessa atividade? A primeira condição, primeiro, é você ler o encaminhamento, né? Para o professor, é a leitura do encaminhamento. Depois, observar que você pode colocar tanto as questões do número que estão afixados lá nas paredes da sala de aula, mas também proporcionar para o aluno que ele tenha numerais de 1 a 9 na carteira, principalmente esses meninos que estão no nível 1 e 2, que precisam desse apoio na carteira. Depois, outras questões que são garantidas é observar se o menino compreendeu a consigna e se ele realizou. E se ele errou, quais são os motivos desses erros por não ter conseguido chegar na resposta. Ou seja, o erro é construtivo e aí socializar também é uma outra condição. Proporcionar que os alunos socializem suas hipóteses e verificar que ele poderia ter contado a partir de determinado número, ao invés de ficar fazendo pauzinho e bolinha, são outras questões que são importantes para que essa atividade seja realizada. Ou seja, essas condições didáticas, elas não são desprezadas, elas fazem parte desses pressupostos didáticos da atividade. E que intervenções o professor pode realizar? Então, por que você chegou nesse resultado? Como você chegou? Como você fez? Comparar que determinado aluno contou a partir do número e o outro precisou fazer pauzinho, ele perceber que quando você tem quantidades pequenas, ele consegue fazer pauzinhos e bolinhas e tracinhos, mas quando for quantidades muito grandes, isso já fica inviável. Então, isso mesmo para o aluno do 5º ano é muito importante. Por que a gente está trazendo essa atividade? Porque nós temos alunos do nível 1 e nível 2 até no 5º ano. Né? Então, o projeto Recuperação, Aprender Juntos, ele traz essa possibilidade de agrupamentos diversos. Se eu tiver aluno lá do 5º ano, ele participar, todo mundo do nível 1, eu tiver aluno do 4º, do 3º, inclusive dos anos 3º e 1º, porque o que a gente quer é que os alunos avancem, aprender juntos facilita isso. Mas eu tenho um aluno do 1º ano que não pode participar da recuperação. Qual é a meta que você propôs para o 1º bimestre? Que todo mundo em matemática no 1º bimestre tivesse saído do nível 1. Lembra que a Aline leu que nível 1 mistura letras e números? Se agora no 2º bimestre eu tenho um aluno do 1º ano que está nessa condição,
Então, que condições didáticas eu vou fazer? Quais são os pressupostos que eu tenho que observar? Como é que eu vou fazer intervenções? Porque lembra que a atividade não possibilita ela sozinha o avanço do estudante. O que possibilita são intervenções. Ah, mas eu não sei muito fazer intervenção. Gente, intervenção a gente faz conforme o aluno está avançando. Fiz uma boa pergunta, o menino avançou, legal. Agora, não significa que essa pergunta ela vai ser padrão para todos os estudantes. Eu tenho que fazer perguntas pertinentes de acordo com a aprendizagem dos estudantes e com a dificuldade que ele apresenta. Por isso que a gente pôs essas perguntas aqui. Todas as vezes que vocês fizerem uma atividade, vocês podem fazer para si mesmos. Foi garantido os pressupostos didáticos? Quais condições didáticas que eu ofereci? Quais as intervenções que eu fiz? E isso possibilita também que nós, enquanto professores, aprendamos, aprofundemos enquanto pesquisadores dentro da alfabetização, tanto letramento matemático quanto em língua portuguesa. Tá bom? Então, pensando em todas essas atividades, essas habilidades, as avaliações dos níveis, né? Como que a gente faz para avançar nas fases de aquisição da notação numérica, né? Para isso é preciso, assim como o ambiente alfabetizador, a gente ter um ambiente aritmetizador dentro da sala de aula. O que é esse ambiente aritmetizador, né? Assim como há o ambiente alfabetizador para ensinar a ler e escrever em língua materna, no ambiente aritmetizador são propostas atividades que solicitam a resolução de situações, problemas que envolvem quantificação. Então, assim como a gente tem na sala de aula cartazes, né, e várias outras coisas para alfabetização, o ambiente aritmetizador também precisa ocorrer lá dentro da sala de aula. Ele acaba, às vezes, vocês já têm, né, alguns desses instrumentos na sala de aula, só que acaba não sendo nomeado dessa maneira. Então, o que eu tenho que garantir lá na minha sala? Condições didáticas imprescindíveis para o avanço desses estudantes. Então, eu tenho que garantir situações para com que eu faça com que esses estudantes eles avancem. Eu preciso ter cartazes visíveis para todos os alunos, né? Então, aqui a gente colocou, a gente tem uma parlenda ali do bota-ovo amarelinho, a gente tem um calendário, a gente tem a quantidade de crianças que vieram hoje, que é a chamada, um quadro numérico. Então, isso tudo precisa ter na sala de aula para que o aluno se apoie. Uma coisa que é importante observar aqui também, né, na questão do quadro numérico, eu não posso deixar um quadro numérico fixo, por exemplo, como a gente tem aqui do 1 ao 99. Meu aluno avançou, eu troco esse quadro numérico, eu coloco outros números. Então, fazer essa rotatividade do quadro numérico, quando o aluno avança, também é muito importante. Outra coisa, é padronizar os números e deixar eles da mesma cor. Vocês podem observar aqui que o calendário, o quadro, ele está com os números padronizados. Eu não tenho um número de cada cor, eu não tenho os números que são de 10 em 10 de outra cor, eu não tenho a desenho em unidade de cores diferentes. Então, o ideal é você padronizar, porque quando o aluno ele vai escrever lá no caderno, ele não tem cores diferentes para registrar esse número, e até para compreensão do sistema mais para frente, das ordens e das classes, facilita isso. Se você coloca muita cor, muita coisa, acaba atrapalhando em vez de ajudar. Então, padroniza esses cartazes e o mais importante, gente, ter visível para todos os alunos. Não adianta eu pegar um calendário minúsculo, colocar lá na sala e falar, eu tenho. O aluno enxerga, ele consegue ter aquele cartaz ou aquele recurso como ajuda para ele na hora de escrever ou de pensar nesse sistema, né? Não colocar o calendário atrás da porta. Às vezes o professor tem um calendário enorme, põe atrás da porta, abre a porta, não fica visível. Então é muito importante dar essas condições didáticas para que os estudantes avancem em suas hipóteses, tá? E para completar, a gente precisa ver que o cartaz aqui, olha, tem os bonequinhos, tanto das meninas quanto dos meninos. Isso para o primeiro ano é muito importante, porque ele precisa quantificar, né? Ah, mas para depois que ele avançou, posso pôr só número? Pode, mas a gente fazer perguntas. Quantos faltaram hoje, né? Quantos estão a mais? Quantos a menos?
Que dia da semana faltou mais gente? Então, fazer esse tipo de perguntas ajuda muito o menino a constituir a quantidade na visão de ordenação e de inclusão hierárquica. Saber que o último número, ele realmente faz parte da quantidade total de alunos. Então, se eu tenho 30 alunos, faltaram 15, quantos a menos? Quantos faltaram no dia anterior? O dia anterior faltaram 14 alunos, hoje faltaram 15, ou estiveram presentes só 5, ou não faltou nenhum. Então, fazer esse tipo de contextualização faz muito importante, porque às vezes a gente até vê isso na sala de aula, mas talvez a gente explorar mais essa atividade, os questionamentos para o professor. Nessa formação, nós tínhamos como objetivo central olhar para o conceito da fase 1, fase 2, olhar para oportunizar para vocês atividades que facilitam as situações de sala de aula que constituem a questão da ordem e a questão da inclusão hierárquica. Nós apresentamos aqui a questão do jogo, do tapão, apresentamos atividades do Aprender Sempre, que pode ser usado pelo professor do 5º ano essa atividade, desde que você tenha aluno nesse nível, você pode trazer atividades diferenciadas, e apresentamos para vocês as referências bibliográficas que estão presentes aqui, como a gente fez a indicação da criança e o número da Constance Camille, ele está em PDF, vocês também podem ler, as orientações para a sondagem dos números que nós apresentamos, todo professor tem, mas a gente vai incluir aqui também no e-mail para que seja disponibilizado para aquele professor que talvez pegou uma sala agora. Aprender Sempre, que o material do aluno e do professor, quem não tem fisicamente, acredito que do 1º ano todo mundo tem, mas está lá no site da EFAP, no materiais, no currículo paulista. Também nós temos aqui, utilizamos o caderno de formações do material do Matema e um texto que é super válido para vocês, nós vamos disponibilizar no e-mail, o coordenador passa para vocês, que é um texto muito importante, que eu acho que é interessante vocês lerem, até porque lá tem muitas atividades propostas para que vocês possam desenvolver. Damos os créditos nessa formação aos parceiros da educação, que têm nos ajudado nessa formação, o núcleo pedagógico, a professora Érica Sayuri, professor Rodnilson, professor Alex, que nos apoiou em toda essa formação. Nós agradecemos, então, a esse apoio didático e que nos dará aqui na questão de matemática em todas as formações, aí nós agradecemos.